Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores, da Uniapac ADCE Rio, a ADCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmar Neto, presidente da atual gestão. Hoje tendo a grata satisfação de recebermos aqui no estúdio Jobson Pereira. Seja muito bem-vindo, Jobson. Obrigado, Maí. Obrigado à ADCE pelo convite, também à Rádio Catedral. Vamos conversar. Que bom que você está aqui conosco, Jobson. Jobson, como bem diz o nosso programa, Conexão com Valores. Fala das conexões pessoais, sociais que permitem que a gente tenha bom desempenho na sociedade civil e também os valores que a gente traz de casa e facilitam que a gente possa surfar bem nesse desempenho. Aí o convite que eu te faço é que você possa contar para o nosso público um pouco da história do jovem Jobson lá em Campos dos Goytacazes, a nossa terra natal. Descobrimos essa afinidade aí recentemente, os colégios que você estudou lá, essa sua opção pela profissão, a sua vinda aqui para o Rio de Janeiro, até o momento onde você, de fato, desempenha papel de relevância na sociedade civil aqui do Rio. Vamos lá, como você comentou, eu sou de Campos e estudei na Escola Santo Antônio, fiz toda uma vida lá e vim para o Rio quando fiz vestibular, porque vim fazer Direito na Universidade Federal Fluminense, né? Depois eu sabia que a minha vocação era dentro do direito, meu pai é advogado e eu queria seguir por aí. Mas optei pela carreira pública, não fui para a advocacia privada, fui para a carreira pública, fiz logo o concurso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim que terminei a faculdade, e lá estou há quase 30 anos. Fiz essa carreira já há 15 como gestor, como diretor de departamento, e é um trabalho que me realiza, trabalhar na gestão pública. A gestão pública ela tem diferenças em relação à gestão privada, tem outras exigências, né? A legislação ela é mais dura com o gestor público e tem que ser, porque você está lidando com recurso público. Então, esse trabalho de gestão pública me encanta, me desafia todo dia e me realiza. Como gestor público eu me sinto realizado, trabalhar em prol do interesse público. Isso é uma vocação, nem todo mundo está disposto a isso. Dia desse eu ouvi um desembargador comentando que quando você opta pelo serviço público, você abre mão de duas coisas, da pobreza e da riqueza. Você vai ter uma estabilidade, mas também você tem que abrir mão da riqueza, porque você, no serviço público, você tem um limite de vencimentos, né? Isso até está sendo discutido agora no STF, né? Essa questão. Isso. Os nossos vencimentos, eles são publicados, publicizados, todo mundo tem acesso, tem o princípio da transparência, e tem que ser assim mesmo, porque a gente está lidando com o interesse da população, que prevalece sobre o interesse privado. Então eu me realizo nessa função de gestor público, com essa formação em Direito, trabalhando no Tribunal de Justiça. Fui pela carreira do Direito e para a gestão pública. Ricardo, essa semana ela coincide aí com uma transição onde o presidente do TJ, o desembargador Ricardo Couto, que está convidado, desembargador, para vir aqui no nosso programa Conexão com Valores, sempre muito receptivo quando nos encontramos. E sobre ele, eu já escutei alguns amigos desembargadores fazendo comentários positivos e servidores também dizendo que ele é uma grata surpresa, por conta de um olhar de isonomia com que ele contempla a magistratura e os servidores sempre com os mesmos benefícios. É verdade. Bom que a gente tivesse ele mais tempo no governo do estado para poder mostrar esse bom desempenho de, como você fala, do homem público a serviço aí do povo do estado do Rio de Janeiro. E Jobson, você recentemente entrou na ADCE por ver a nossa movimentação e não pelo caminho natural, que é um network de boca a boca que um vai indicando o outro. E foi grata a possibilidade de nos encontrarmos. Você gentil convidou para a gente tomar um café para poder nos conhecermos presencialmente. E ali essa surpresa de sabermos que somos da mesma terra, temos tantos amigos em comum. Você falando da Babi Teixeira, a Babi trabalhou conosco, também é a nossa convidada para poder ver aqui um programa. E me conta para o nosso público essa visão
que eu tenho a minha particular e você tem a sua, de como é a chegada de jovens do interior, como nós viemos, chegando aqui em Niterói e depois no Rio de Janeiro. Olha, eu fiz esse caminho há mais de 30 anos, né, nós todos, e é um desafio, é um sonho. Você tem muitos sonhos de construir uma vida, uma carreira na capital, né, longe, fora do interior onde você nasceu, onde normalmente você já conhece as pessoas, já tem os contatos, você chega no mundo novo para construir uma carreira profissional. E aí vem tudo junto, não vem só a carreira profissional, vem família, porque aí acontecem os casamentos, vem os filhos, você transfere sua vida. Eu sempre tive, Omair, gosto muito da minha terra, tenho muito amor à minha terra de origem, a cidade de Campos, mas eu tenho um encantamento pelo Rio, pela cidade do Rio, sempre tive. Eu gosto de cidades muito grandes. E o estado do Rio de Janeiro, como ele é um estado pequeno territorialmente, a capital ocupa muito, né? O interior vive muito em função da capital. Então a gente sempre estava na capital, mesmo antes de morar aqui, e depois quando você vem morar, a cidade te toma. E uma coisa muito boa no Rio, Maír, talvez cidades muito grandes tenham isso, não sei se todas as pessoas têm a mesma experiência, mas uma coisa boa que eu sinto no Rio é que você chega aqui, você é mais um carioca, a cidade te acolhe, o povo te acolhe. Sempre senti isso também, as portas se abrem. Se abrem. Eu nunca me senti alguém de fora. Desde o primeiro dia que eu cheguei, eu me tornei um carioca por adoção. E os cariocas me adotaram. Sempre me senti em casa e me sinto totalmente em casa no Rio de Janeiro. Hoje, claro, um filho carioca, uma mulher daqui, vivendo aqui há muitos anos. Mas desde o primeiro dia, a cidade te acolhe, a gente se sente parte. Sim. É mais um carioca aqui dentro, mesmo não tendo nascido aqui. Isso no Rio é muito positivo. E as pessoas de fora, de outros estados que vêm ao Rio, costumam dizer a mesma coisa, né? O Rio acolhe muito bem. A população do Rio acolhe muito bem. Isso é maravilhoso, porque quando você chega na cidade grande para construir a vida, tudo que você quer é ser acolhido. E eu me senti desde o primeiro dia. Isso até hoje me encanta. Tenho encantamento pelo Rio e pelo povo do Rio. O Rio tem milhões de desafios, vamos dizer assim, que nós todos conhecemos. É uma cidade com muitos desafios, mas é uma cidade com muitas coisas positivas. E o povo do Rio de Janeiro é uma dessas coisas a se destacar positivamente. O carioca acolhe quem chega. E eu me senti sempre acolhido. E acho importante esse olhar positivo, porque o Rio de Janeiro é muito mal vendido pela nossa mídia. Muito mal vendido, exatamente. Mostrando que aqui é um local que tem muita violência, tem muita desonestidade, né? Uma prevenção tremenda contra os estrangeiros que aqui chegam. Quando a gente tem a oportunidade de viajar e a gente procura para ver alguma coisa do Brasil, não vê nada de bom, só se acontece alguma coisa difícil exatamente aqui, isso é divulgado por lá. Dia desse eu até comentei num post no Instagram de uma outra pessoa, eu acho que um estrangeiro morando no Rio, falando bem do Rio, e eu comentei isso, eu tenho dificuldade para entender por que certos setores da mídia insistem tanto em prejudicar a imagem do Rio. Eu não consigo entender a razão. E setores da mídia daqui. Sim. Ao invés de trabalhar em prol da cidade, em outras cidades, em outros países, a mídia local enaltece o local. E parece que a nossa tem um interesse em mostrar o pior que a cidade tem. Isso é difícil de compreender. Acho que a gente tem que fazer o trabalho oposto. E eu ontem tive a oportunidade de encontrar com um jovem francês que está aqui, acho que uns 5 anos no Rio de Janeiro, lá no consulado da Suécia. E achei bacana que quando ele foi me compartilhar os contatos e o Instagram, ele adotou o carioca ao final do nome dele. Eu achei aquilo simpático, né? Maravilhoso, é o acolhimento da cidade. Sim, você sentiu acolhido. Não, e ele tão entusiasmado que hoje ele vê negócios aqui no Rio de Janeiro e tenta trazer parceiros franceses para poder desenvolvê-los por aqui. Eu fiz um caminho parecido contigo, Jobs. Saí de Campos, vim para Niterói inicialmente, que é um caminho natural, né? A gente tem muitos familiares por lá. Era a antiga capital do estado do Rio. Isso. Né? Aí vim para o Rio, morei ali na Lagoa, e uma coisa que me encantava, quando eu sempre pegava o Rebouças, e a gente sai do Rebouças, tem aquele altinho que você vai para um lado ou outro da Lagoa, mas quando você se depara com aquela paisagem ali, é algo que é como se fosse um abraço, né? E também nunca podia imaginar que fosse morar na Barra da Tijuca, e a minha esposa optou, falou, não, lá tem sensação de segurança, vamos para lá, que lá é um bom local para a gente criar os filhos. E você, como é que tem esse olhar sobre a Barra? Gosta? Gosto muito da Barra.
trabalho no centro da cidade, né, porque trabalho no Tribunal de Justiça do Rio, então eu faço esse trajeto diariamente, Barra Centro, Centro-Barra, que não é um trajeto fácil, é longo, tem trânsito, mas ainda tem assim, paisagem, tem, né? A paisagem. Eu percorro toda a orla do Rio diariamente, na ida e na volta, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Acontece para paulistano, ele morre de ciúme. Pessoal que anda na Marginal Pinheiro, na Marginal Tietê, eu ando na orla do Rio, em Leblon, Ipanema, todos os dias. E a Barra é um bairro, eu considero, o Rio tem vários bairros muito bons, mas eu gosto muito da Barra, já moro na Barra há muitos anos. A Barra, ela dá essa sensação de segurança um pouco maior do que outros bairros do Rio de Janeiro. Ela tem coisas típicas da Barra, né? A questão dos deslocamentos, você precisa mais de carro, por a forma como o bairro foi planejado, mas a Barra tem a questão da segurança, do conforto e da natureza. E o sol, né? O sol, isso, porque os prédios não podem ser muito colados, né? Tem os condomínios, então pega sol. As ruas não tem sombra, tem sol e tem natureza. Muito verde, muito lagoa. Esse contato com a natureza, com o sol da Barra é uma coisa maravilhosa, né? A gente aproveita a natureza morando na Barra. Gosto demais da Barra. Acho um bairro que tem ainda muito a dar para o Rio de Janeiro. A Barra ainda é vista com certo preconceito por alguns grupos de cariocas mesmo, mas a Barra tem muito a oferecer ao Rio. E acho que nos próximos anos ela continua crescendo, por incrível que pareça, a Barra da Tijuca continua crescendo. Não, ela já tem um perfil assim, de autonomia que, se houver um pleito em relação a um plebiscito, né, para poder destacá-la como uma cidade autônoma, ela tem tudo para poder se estabelecer como tal. Tem vida própria e tem muito a oferecer ao Rio. Continua crescendo muito o bairro e em termos de lazer, de diversão, acho que o carioca tem muito a ganhar com o crescimento da Barra. Eu lembro que, ao me mudar para a Barra, eu ainda fiquei uns 3 anos com um escritório em Ipanema. Então eu fui me ajeitando aos horários para poder evitar os engarrafamentos. Mas teve uma tarde que eu cheguei naquela segunda galeria do túnel ali para São Conrado e escutei um estampido que eu entendi como um tiro, e eu parei o carro e fiquei ali esperando na porta da galeria. Naturalmente um engarrafamento se formou ali. Aí depois de uns 15 minutos alguém da guarda municipal foi do outro lado e viu que era o pneu de um ônibus que tinha estourado. E a gente aqui no Rio fica escaldado, né? Você já tem certos sinais barulho aí que você fica apreensivo. Jobson, você chega recentemente à nossa associação de dirigentes cristãos de empresa, mas atento que eu sei que você é muito interativo, e eu percebo que você está ali acompanhando. Qual é o seu olhar pessoal em relação a esse carisma de você evangelizar o ecossistema do trabalho no estado do Rio? Olha, Maia, assim como nós nos encontramos recentemente, e eu comentei para você, eu não tinha redes sociais. Minha única rede social era o WhatsApp, meus contatos pessoais de trabalho. E no final de janeiro eu resolvi abrir uma conta no Instagram para conhecer pessoas. E logo no início veio para mim a postagem da ADCE. E quando eu li a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, meu olho piscou, porque junta a minha fé com o olhar profissional também. Sim. De grupos profissionais. Embora eu não seja um dirigente de empresa, eu sou um gestor público, mas me senti atraído pela postagem. Fui acompanhando até que decidi me filiar. Eu acho que a questão de nós podermos unir a fé, somos cristãos, com o meio profissional é de extremo valor, porque eu acho que muitas pessoas no meio profissional procuram isso, procuram associações como essa, entidades como essa, para estar juntos, para compartilhar, para fazer networking, mas mais do que networking, para partilhar a fé unida ao trabalho. Então, acho que é uma experiência, todos partilham entre si as suas experiências, e eu acho que é uma associação que a probabilidade, a tendência é crescer muito. As pessoas irem descobrindo e irem se associando. No passado existiam outras associações que costumavam juntar os homens e as mulheres. As associações foram se perdendo no tempo e hoje surgem essas novas opções que nós temos. E achei maravilhoso encontrar a DCE, vejo nisso a mão de Deus, porque veio para mim no Instagram numa hora que eu resolvi abrir a conta, e estou muito feliz de ter te encontrado, mas ter encontrado a DCE. Vejo nisso um caminho para a gente levar a fé ao meio profissional e unir esses dois campos. Acho
acho que muitas pessoas como nós buscam esse tipo de interação. Sim, e nesses tempos difíceis que todos passamos, Robson, eu sou até suspeito em poder dar esse spoiler, mas esse olhar do associativismo, ele é muito importante. Muito importante. Hoje em dia a gente, unindo esforços, aproximando pares, fica muito mais fácil da gente viabilizar ideias e intenções que sozinhos a gente não conseguiria. E aproveitando essa sua animação, te convidaria que você emendasse e fizesse um convite ao seu network aí das pessoas da justiça, aos campistas também. A gente vai chegar lá tendo um núcleo regional em breve, que eles pudessem olhar as nossas redes sociais. Sim. Nosso Instagram é o @ADCRio, o nosso Facebook é o ADCRJ. Todos esses programas Conexões com Valores estão no YouTube da ADCE Rio e também repetidos no ADCE-BR, que é a nossa associação brasileira. A ADCE está espalhada em 14 estados e debaixo de um guarda-chuva da Uniapac, que é a instituição internacional que nos acolhe. E dando spoiler que esse ano, agora no dia 28, 29 e 30, pela primeira vez a presidente da Uniapac Internacional, a alemã Sigrid Mars, ela vai passar 3 dias conosco. Que maravilha. Aqui no Rio de Janeiro. A gente está preparando aí uma agenda para que ela tenha uma boa impressão do que a gente está desenvolvendo aqui, né? Fica à vontade. Sim. Então, um convite aí, aqui instigado pelo nosso presidente, a todos. Vou fazer um convite especial aos gestores públicos, como eu, pessoas que trabalham com gestão pública. Venham se associar à DCE, venham juntar a fé cristã com o mundo profissional. Nós temos muito a contribuir juntando esses dois campos da nossa vida, a fé e o trabalho. Essa descoberta que eu fiz no Instagram, você também pode fazer, vai lá seguindo as redes sociais da ADCE Rio e venha se associar. A gente ouve muito essa frase, né? Uma pessoa sozinha ela vai mais rápido, mas quando nós vamos juntos, nós vamos mais longe. Sim, nós podemos mais. Então venha se juntar, porque nós temos muito a ganhar, muito a conquistar para o bem, para o bem. Robson, bem-vindo e muito obrigado por sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço. O nosso Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima.